meu nome é Fernanda, eu tenho 24 anos, sou formada em Publicidade e Propaganda pela Faculdade Casper Libero. Eu trabalho com publicidade há 5 anos, trabalho em agências publicitárias, no ramo da direção de arte e do design. E além disso, eu faço alguns trabalhos paralelos, como freela, alguns trabalhos espontâneos que de vez em quando aparecem. Então, para você começar a ter uma ideia sobre o nome da sua empresa, primeiramente você tem que verificar qual é o serviço que você tem para oferecer. E em seguida, o que a gente recomenda é o que a gente chama de brainstorming. Brainstorming é a tal da chuva de ideias. Então, o que isso quer dizer? Você pegar uma folha em branco, um lápis, uma caneta, etc., e começar a pontuar tudo que tem a ver com o seu serviço. Então, por exemplo, casamento, né? Aí a gente começa a pontuar aliança, noivo, madrinha, igreja, tudo, até o que nem tem tanto a ver assim, mas que pode ter a ver. E no final você vai ter todas essas palavras e todas essas ideias que podem dar início à pesquisa para você montar o seu próprio nome. Além disso, o nome tem que ter a ver com você, com o que você quer transmitir, com o que você é, e ser um nome de fácil leitura, ser um nome bem sonoro, porque assim é um nome mais tranquilo para as pessoas gravarem na cabeça delas e lembrarem do seu serviço, do seu trabalho assim que elas escutarem. Uma outra dica que a gente tem é que muitas pessoas elas gostam de colocar o próprio nome no nome da empresa. Isso às vezes pode acarretar alguns problemas, como por exemplo, se você vai até um evento, você tem uma equipe e chega uma outra pessoa da sua equipe que não tem o mesmo nome que você, claro, acaba ficando meio confuso, as pessoas acabam não conseguindo identificar que são todos da mesma equipe, que todos fazem parte do mesmo grupo e etc. Então, o ideal para você checar se uma marca ou um nome já existe é ter o contato com um advogado. Mas como isso muitas vezes acaba tendo um custo um pouco maior, você pode procurar no Google ou procurar acho que o Google seria a melhor forma. Procurar se já existe alguma ideia parecida ou igual, ou nomes de empresas parecidos ou iguais também. Acho que essa seria a melhor forma. Para inovar, o que vai principalmente te ajudar é o brainstorming, como eu disse na pergunta anterior, e você procurar muita referência. O que eu mais uso de referência para arte, para marca, para nome, etc. é o Pinterest. O Pinterest tem muita coisa legal, tem muita coisa de outros países, muitas ideias que dá pra gente selecionar o que é mais legal, colocar tudo num papel, salvar tudo, gostei disso, e no final juntar com o brainstorming que você já fez para tentar ter uma ideia legal, uma ideia diferente. A ideia é ter repertório. Quanto mais repertório você tiver, mais vai sair coisa legal daí. Uma dica para quando vocês forem pesquisar no Pinterest, no Google e tal, é sempre usarem as palavras em inglês, porque como eles são sites que têm uma abrangência mundial, as pessoas costumam colocar as artes, as imagens, todas em inglês. Então, se você fizer pesquisa em inglês, vai chegar mais fácil no resultado. Para começar, eu vou explicar o que é um logo, que muitas pessoas às vezes não sabem. A gente usa muito essa palavra no dia a dia, mas algumas pessoas não sabem. O logo, ele é a cara da sua marca, do seu nome, da sua empresa. Ele acaba se tornando um símbolo que te representa. Então, por exemplo, a Nike. O símbolo da Nike é aquele como se fosse um certinho, um checkzinho. Esse é o logo da Nike, é o símbolo que representa a marca como um todo, que as pessoas vão olhar e vão falar, isso é da Nike. É aquilo que vai te identificar. Para a construção de um logo, não existe uma regra definida. Na verdade, para o design como um todo, não existe uma regra definida. Mas existem alguns direcionamentos que a gente pode utilizar para chegar num resultado mais específico e mais exato. Então, para um logo ele ser completo e transmitir o que você oferece, o seu serviço, etc., ele deve conter ou algum ícone que represente, por exemplo, um fotógrafo, ele usa um ícone de câmera ou algo que represente a fotografia. Ou você pode trabalhar com cores e tipografias que também ajudam a definir o que você tem a oferecer, a sua marca. Ou com uma breve descrição, por exemplo, o nome da empresa e embaixo a pessoa, no caso do fotógrafo, fotografia.
simples. Quanto menos informação, melhor, mas as poucas informações que a gente utilizar têm que ser bem direcionadas. Assim como eu disse no tópico anterior, menos é mais. Então, tudo que tiver muita informação, tanto de texto quanto de cor, acaba tirando o foco daquilo que você quer mostrar. Então, por exemplo, uma marca que tenha duas cores muito fortes, um verde muito forte e um laranja muito forte, acaba poluindo visualmente, não fica legal, não traz uma ideia legal, traz uma ideia mais de amadorismo, e isso acaba refletindo no trabalho que você for entregar para as pessoas. Isso também serve com tipografia, duas tipografias muito fortes e muito exóticas acabam pesando. Tudo tem que ser bem dosado. Muita informação e muita cor não dá, tem que ser algo mais leve, mais sutil, que a pessoa olhe e aquilo não assuste e não bagunça a cabeça dela. O organizador de eventos, ele tem várias opções de artes que podem ser legais para divulgar o trabalho dele. Em primeiro, eu destaco o cartão de visitas, porque é um modo fácil de todas as pessoas, além das pessoas terem o contato dele em mãos, é um modo mais fácil delas chegarem até ele. Porque no cartão de visitas o ideal é ter o nome da pessoa ou da empresa, no caso, dependendo, os dois, o contato, telefone, e-mail e etc. E o logo da empresa ou da pessoa também. Além do cartão de visitas, eu cito o e-mail marketing junto com o e-book. O e-mail marketing seria mais pelo caso de você divulgar esporadicamente. Então, por exemplo, conteúdos do tipo: está precisando de uma ajuda em alguma festa? Está pensando em montar alguma festa ou algum evento? Entre em contato comigo. Também coloca todos os contatos certinhos, tudo bonitinho. Já o e-book seria mais em questão de portfólio. Também para divulgar o contato, mas seria legal colocar o que a pessoa já fez. Então, por exemplo, já ajudei a organizar o evento X, ou participei da organização do evento X. Descrever um pouquinho mais o que a pessoa já fez, para isso passar uma segurança maior para quem ela está contatando. Fazer um site, como algo bem legal também, porque também traz bastante segurança, traz a ideia de que é uma empresa séria, de que ela tem outros funcionários também, talvez isso seja legal demonstrar. E acho que além do site, na hora do evento em si, o crachá é legal, porque você consegue identificar quais são as pessoas da sua equipe, todas com crachá padronizado de acordo com a sua arte, o seu logo, a sua marca, e assim fica mais fácil para as outras pessoas saberem quem exatamente está ali trabalhando, quem faz parte de cada equipe, quem faz o quê. Para você começar a personalizar as suas artes, você deve partir do logo, porque o logo vai dar o direcionamento de cores, de tipografia, de estilo, para você montar o resto das suas peças. Então, por exemplo, se o meu logo tem preto e amarelo, o resto das minhas peças seja interessante que elas sejam em preto e amarelo, para haver essa conexão, para as pessoas conseguirem identificar o seu logo com as suas peças. Outros fatores, por exemplo, são o uso de fotos, uso de imagens ou uso de vetor. As fotos, elas costumam dar um ar um pouco mais sério, um pouco mais, entre aspas, profissional. O vetor já é um pouco mais jovem, um pouco mais descolado, algo que dá uma impressão menos formal, mas não deixa de ser muito legal. Tudo depende da proposta que você tem, do que você quer oferecer e de você mesmo, de como você é como pessoa e a sua empresa a partir disso também. Quando você contratar um designer ou um diretor de arte, o ideal é passar para ele o que a gente chama de briefing. Briefing é uma espécie de documento que contém todas as informações que o designer precisa para começar a criar uma marca, uma arte, uma peça, etc. Essas informações basicamente são um breve resumo de você, da sua pessoa, um breve resumo da sua marca ou da sua ideia, do que você tem em mente, e alguns detalhes como preferências ou referências, por exemplo, eu gostaria de um logo que tivesse as cores verde, cinza, ou eu gostaria de usar alguma flor, algum detalhe que você tenha em mente
E isso tem que ser passado para o designer para na hora que ele for produzir o seu produto, ele começar a partir da mesma ideia que você, para vocês estarem sincronizados partindo da mesma ideia. Normalmente o briefing ele é passado por e-mail, costuma ser um texto, ele pode ser dividido por tópicos, isso depende bastante, mas quanto mais detalhado, melhor. Quanto mais você conseguir direcionar o diretor de arte, melhor, e o trabalho provavelmente vai sair da forma que te agrada mais. Os cartões, eles têm várias variáveis, tanto em relação aos formatos quanto em relação à impressão. Primeiramente, eu vou explicar um pouquinho sobre os formatos, justamente por ele ter bastante informação. Existem os cartões que são os mais comuns, que são 9 centímetros por 5 centímetros, aquele que é horizontal, assim, que a gente costuma ver. Além dele, tem a variação desse mesmo cartão, só que na vertical, que a gente usa ele, que ele fica compridinho assim, em pé. Existem algumas gráficas que elas já têm alguns outros formatos, como por exemplo, o cartão com as bordas arredondadas, algumas fazem uma borda retinha, outra arredondada, algumas gráficas já têm alguns gabaritos no site, por exemplo, você escolhe qual você acha mais legal. Além disso, existem o que a gente chama de facas especiais. A faca quer dizer o formato. Uma faca especial é algo que não exista já pronto. Então, por exemplo, eu quero fazer um cartão no formato de coração. Não existe essa faca nas gráficas já pronta. Eles teriam que montar essa faca para você. Isso acaba saindo um pouco mais caro. Mas se você tem um dinheiro disponível para isso, tem uma ideia muito legal e quer muito aplicar, talvez valha a pena. Você já, com certeza vai ficar algo diferente do que já é feito no mercado. Além disso, tem a situação do papel. Normalmente a gente usa um papel que se chama couché. O couché ele tem várias gramaturas, que na verdade a gramatura quer dizer mais ou menos a grossura dele. O ideal é ser mais grosso, porque assim ele não amassa, ele não dobra, é mais difícil de acontecer algum problema com o papel. Então o ideal é a gente usar o couché 250 gramas ou 300 gramas. São os dois tamanhos ideais para a gente usar, que vai ser mais garantido. E além da gramatura do papel, a gente pode citar também o fato dele ser ou brilho ou fosco. Existem essas duas opções de papel. O brilho, ele é legal, mas ele tem um certo problema que ele marca muito tudo. Então, por exemplo, se você pegar com o dedo o cartão couché brilho, vai ficar marcado o seu dedo. Então, o ideal para cartão é o fosco. Ele não é tão legal, dependendo de como você levar em conta, né? Mas ele é mais prático, ele é mais certeiro. E além de tudo isso que a gente já falou, tem também o verniz. O verniz é um conceito muito legal para a gente usar em cartões, porque dá aquele tchan, assim, dá aquele up, que o verniz seria o brilho em si. Por exemplo, você tem um cartão todo preto com o logo na frente. Você colocar o verniz no logo, o cartão vai estar fosco, todo preto, e só o logo vai estar brilhante, podemos dizer, com um pouquinho de relevo. É algo bem legal para quando você quer destacar alguma informação, ou simplesmente se você tem um cartão um pouco mais simples, com não tanta informação, isso ajuda ele a ficar mais legal, mais chamativo. Lembrando que os preços das artes variam bastante. Por exemplo, você fazer um cartão simples, 9 centímetros por 5 centímetros, é o mais barato. Se você quiser usar um verniz ou fazer uma faca especial, como eu já citei, vai sair um pouquinho mais caro, mas dependendo da sua ideia, compensa fazer. Em relação à mudança de logo, para você trocar um logo antigo por um logo novo, deve ser feita uma grande pesquisa, para você ter certeza se você realmente precisa trocar o logo ou se o problema está em outra parte da sua comunicação. Um exemplo que você pode usar é pegar o seu logo atual e fazer algumas variações parecidas dele. Por exemplo, tem roxo na sua marca, faz uma igual usando vermelho, ou faz uma igual mudando uma letra, uma tipografia, alguns detalhes sutis. Fazer uma pesquisa com uma quantidade de pessoas que já tiveram contato com você, que já trabalharam com você, para ver se elas sabem qual é o seu logo, qual deles é o seu logo.
Se você perceber que muitas delas não sabem ou ficam confusas, talvez seja a hora de você trocar o logo ou reforçar aquele próprio logo que você já tem, usando mais em peças, em artes, etc. Se você notar que realmente é hora de trocar, deve ser feito um trabalho praticamente do zero. Todo um brainstorming de novo, toda uma ideia de arte, de cor, de tipografia, tudo que você quer passar novamente. Além disso, um outro momento de trocar o logo é quando você troca de serviço ou adiciona algum serviço ao que você já tem. Então, como exemplo do fotógrafo, o fotógrafo ele tinha o logo dele escrito fotografia embaixo, mas de repente ele começou a fazer também trabalhos de vídeo, de edição de vídeo. Quem olhar o logo dele vai achar que ele só faz fotografia, não vai saber que ele aderiu a um outro tipo de serviço. Então seria bem interessante se ele começasse a colocar fotografia e vídeo, fotografia e edição de vídeo. Esse é um tipo de mudança que a gente pode usar também quando o serviço troca e é bem interessante. A importância do marketing visual para sua empresa, acho que a primeira que a gente pode destacar é criar uma identidade para você e para sua equipe, por exemplo. Então, se a gente começar, todos da minha equipe usarem as mesmas cores, o mesmo logo, a mesma tipografia, vai criar uma identidade e isso faz com que as pessoas olhem pra gente e reconheçam que a gente faz parte daquela empresa ou que nós somos aquela marca, faz com que as pessoas consigam saber melhor quem é a gente e o que a gente está fazendo ali. Em segundo, o marketing visual ele traz uma ideia de profissionalismo, de algo que não é amador. Ele traz uma segurança, traz a ideia de que aquilo foi pensado, que as pessoas trabalharam para criar algo legal, que tudo está bem organizadinho, traz a ideia de organização também, que é bem importante porque quando a gente quer oferecer um serviço, ainda mais um serviço de eventos, né? Com relação à divulgação do seu material e do seu serviço, o legal é você conseguir, de alguma forma, divulgar para as pessoas que você saiba que tenham interesses. Então, por exemplo, em feiras de casamento, por exemplo, ou algumas convenções, sair divulgando por aí o seu serviço, com cartão, se você conseguir de alguma forma pegar o e-mail da pessoa, ou um banco de e-mails, depois disparar e-mail marketing, e-book, seria legal. Porque assim você consegue atingir os seus possíveis clientes e não muita gente que talvez não esteja interessado e acaba sendo um trabalho e um desgaste que você teve à toa. O legal das redes sociais é que você pode trabalhar com uma gama enorme de conteúdo e de ideias. Então, por exemplo, você tem uma página que você organiza casamentos. Você não precisa falar só de casamentos. Você pode linkar o casamento com alguma outra área. Por exemplo, vou dar um exemplo. O que o casamento e a construção civil têm em comum? Fazer esse tipo de joguinho, de brincadeira, porque assim você consegue puxar pessoas de outras áreas. Além disso, é muito legal também você falar algo que está acontecendo agora na atualidade. Então, tem algum meme que todo mundo está falando. Tenta adequar isso àquilo que você oferece, aquilo que tem a ver com sua marca. Para as redes sociais também é bem legal você brincar com o humor. Tudo tem que ser bem dosado, claro, e tudo depende daquilo que você está oferecendo. Mas sempre algo que tem alguma tirada legal, uma ideia legal, acaba chamando mais a atenção das pessoas. Algo que você brinque um pouquinho, ou até interação com as pessoas. Por exemplo, um post no Facebook que você faça. Você prefere casamento no sítio, na praia ou na igreja convencional? Se você preferir sítio, dá um curtir. Se for praia, dá um coraçãozinho, um amei. Se for igreja, dá um uau. Isso faz com que as pessoas interajam mais com você, além de ser uma forma de pesquisa também para sua marca, que você consegue captar algumas informações dos clientes, dos possíveis clientes, sobre as preferências dele. Isso é muito legal para a gente usar também. Uma assinatura de e-mail é bem legal, eu acho que diria até que é obrigatório para você personalizar os seus e-mails quando você for mandar para os seus clientes. Além da assinatura de e-mail, é legal que todos os e-mails sigam um padrão visual e que esse padrão visual tenha a ver com as artes que você já tem e com o seu logo também. Então, por exemplo, algumas dicas seria seguir com cores mais neutras que tenham a ver com o seu logo também. Então, meu logo tem preto e amarelo, eu vou fazer um e-mail com preto. Posso usar algumas palavras em negrito, em amarelo, mas
bem sutil, algo que não canse. Outra coisa legal também que a gente pode citar é os e-mails ficam com uma cara muito mais profissional quando você alinha à esquerda. E-mails centralizados, que tem frase embaixo de frase, no meio, acaba parecendo que está bagunçado, parece que as informações não estão organizadas do jeitinho que deveriam estar. Acaba dando uma ideia de que foi feito muito rápido e muito nas coxas. Muita cor também, ou muito tamanho de fonte, um título enorme, com um subtítulo grande também, depois uma letrinha menor, uma outra maior, confunde muito. Então, quanto mais você conseguir seguir um padrão de cor, um padrão de tamanho de fonte, destacar palavras só usando ou negrito, ou até aumentar um pouquinho a fonte, mas nada que seja um exagero, dessa forma vocês conseguem atingir melhor, passar melhor a informação que vocês querem. Porque quanto mais cor, quanto mais bagunça visual, menos a informação vai conseguir ser passada. Tudo vai confundir mais a cabeça de quem está lendo, que é tudo que a gente não quer nesse momento. Em relação a orçamentos, planilhas e alguns documentos, a gente, na questão visual, segue mais ou menos a mesma ideia do e-mail, dos direcionamentos dos e-mails. Então, usar as cores que tem a ver com o seu logo, algo que não fique cansativo. Uma dica seria não usar vermelho. Mesmo que o seu logo tenha vermelho, se você chega com uma planilha de orçamentos e tem muito vermelho, aquilo dá uma assustada. Acaba fazendo com que as pessoas... Parece algo meio negativo, algo que não devia estar ali, acaba bagunçando a cabeça da pessoa visualmente. Então, seguir com cores mais neutras, cores mais sutis, nada muito chamativo, a não ser que seja alguma informação muito importante. Tamanho de fonte também nada muito chamativo, nada muito grande. Seguir sempre um padrão. Vou usar a fonte Arial, vou usar o Arial para tudo. Ou vou usar Arial para os textos corridos, informações menores, mas para títulos vou usar uma outra. Tudo bem. Tudo tem que ser bem dosado. Tudo tem que ter bastante bom senso para que não seja algo que pese, que carregue e que traga mais informação do que na verdade você quer transmitir. Além disso, em relação aos formatos dos arquivos que devem ser enviados, a ideia é você sempre conseguir enviar o arquivo de alguma forma com que a pessoa não consiga alterar. Então, por exemplo, sempre arquivos fechados, ou vou passar um documento, sempre em PDF, nunca em Word, que a pessoa pode abrir, alterar e usar para outra coisa, ou usar até contra você depois. Imagens, usar marca d'água, ou o próprio logo, alguma coisa que identifique que aquilo é seu e que não possa ser alterado de forma alguma. Então é isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, o meu contato vai aparecer na tela. Quem quiser entrar em contato comigo, podem sempre me chamar, sempre que quiserem falar comigo. E é isso. Tchau, um beijo.